A graça e paz, irmãos. Na nossa EBD deste domingo, vamos tratar a lição 13. A vigilância conserva a pura igreja. E como terceiro devocional, o tema é: a igreja é a coluna da verdade. Texto base, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Me acompanhe no versículo 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém. Irmãos, hoje em dia a ideologia pós-moderna é que igreja boa é aquela grande, lotada de pessoas, que toda semana tem programas diferentes, para não ficar aquele algo monótono. E acaba não havendo uma preocupação com a palavra de Deus, mas existe uma preocupação com o ego, com o bem-estar das pessoas, e isso é humanismo. A igreja não é o local para você se sentir bem, mas incomodado com a sua situação. No dia que você voltar da igreja e não se sentir culpado por viver uma vida fora dos padrões de Deus, você precisa repensar se o local que se cultua ao Deus verdadeiro é o que expõe as Escrituras corretamente. Porque, irmãos, a iluminação da palavra de Deus revela toda a perversidade que existe dentro do nosso coração, o coração humano. Tornando o quê? Tornando culpado. Portanto, se não houver arrependimento sincero, é possível que sejamos condenados à morte eterna. Mesmo estando dentro de uma organização que é chamada igreja, é possível ir para o inferno. Não é porque você é membro de uma igreja que é um cristão. São duas coisas bem diferentes. A primeira é fácil. Só precisa ser um frequentador assíduo e depois se batizar. A segunda é mais complicada. Para ser um cristão é preciso ser regenerado. Isso é, ter nascido de novo. Só assim você terá condições de dizer como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É possível estar na igreja e não ser um cristão, mas é impossível ser um cristão e não pertencer a uma igreja. Todos aqueles que realmente servem a Deus como discípulos transformados pela graça de Deus, têm comunhão com os santos e fazem parte da igreja organização. Amém, irmãos? Infelizmente, irmãos, muitas vezes vemos que a igreja está inerte em relação à sociedade, pois a igreja está tão parecida com o mundo que já não faz até diferença. O que tem lá fora já é possível encontrar dentro da igreja. Os líderes adotam padrões liberais e humanistas para atrair pessoas. Estão enchendo a igreja de pessoas vazias de Deus. Nem tudo que está dando certo é porque realmente é certo. O problema não está no mundo, pois o mundo, como diz a palavra, já é do maligno. Em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Então, onde está o problema então? No sal, que perdeu o seu sabor, e na luz que não está iluminando. A igreja deve ser igreja, nada mais que isso. Um local onde os santos se reúnem para adorar a Deus, onde é ensinado o verdadeiro evangelho, que mostra o real estado do ser humano, pecador, e iluminar a perversidade através da graça de Deus por meio do seu Filho. O juízo de Deus, irmãos, não iniciará pelo mundo, pois o mesmo já está julgado e a sua sentença já está decretada, mas pela igreja. O Deus Santo e o bom começará o seu juízo pelo seu povo. Devemos, irmãos, seguir a verdade. A verdade é a palavra de Deus, aquela mesma transmitida pelos profetas e apóstolos. A igreja não cria verdades, ela deve repassar e defender a verdade, que é a revelação dada por Deus e encaminhada a nós através dos profetas e apóstolos.
A igreja é o fundamento da verdade. Esta verdade que é Cristo, e quem sustenta e preserva a sua igreja. Cristo é a verdade absoluta e imutável. A igreja deve andar na verdade, obedecer à verdade, proclamar a verdade e defender a verdade. Paulo diz que há um modo como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Se porventura a igreja não representar a verdade de Cristo, esta não é a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo não muda, aleluia, mas se mantém como baluarte de verdade. E vou deixar aqui para vocês, irmãos, 7 razões porque a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja prega a verdade que liberta, que está em Jó 8, versículo 32. A igreja proclama a verdade que salva, Atos 4, versículo 12. A igreja apregou a verdade que santifica, em Jó 17, versículo 17. A igreja vive na verdade que é o escudo, Salmos 91, versículo 4. A igreja anda na verdade que é imutável, Hebreus 13, versículo 8. A igreja crê na verdade que é absoluta, Jó capítulo 14, versículo 6. A igreja obedece à verdade que é inegociável, Provérbios 23, versículo 23, irmãos. Que sejamos parte da igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade, membros do corpo cuja cabeça é Cristo. Aleluia. Que possamos andar na verdade e obedecer à verdade, proclamar a verdade e defender a verdade. Amém, irmão. Glória a Deus. Eu encerro por aqui. Muito obrigado, irmãos, pela atenção. Que Deus nos abençoe e fiquem na paz. Amém.